a nulidade relativa? Bom, na nulidade relativa, o vício é menos grave e as hipóteses legais estão no artigo 171 do CPC. Aqui, as hipóteses se referem a caso de contrato, né, negócio jurídico realizado por relativamente incapaz, sem a assistência do seu representante, do seu tutor ou curador. Então, estamos diante de uma situação em que a parte praticou o contrato, realizou o contrato e ela é relativamente incapaz. O vício da capacidade é o vício da incapacidade relativa. Ou estamos diante de um vício quanto à declaração de vontade. A declaração de vontade não foi livre, não foi consciente, foi uma declaração de vontade feita mediante um vício do defeito, um vício ao defeito dessa declaração de vontade. Estamos aqui diante dos vícios, né, da declaração de vontade, do erro, do dolo, da coação moral, da lesão, do estado de perigo e de fraude contra credores. Bom, se essa declaração de vontade para autorregulamentar os interesses ao se formar um contrato, se essa declaração de vontade do agente não foi livre, não foi consciente, há um vício. Esse vício é um vício que existe desde a formação do contrato e agora pode ensejar que esse contrato seja desconstituído. Uma ação aqui, uma ação constitutiva negativa, uma ação de desconstituição desse contrato. Mas, para isso, a parte que declarou a sua vontade de forma viciada, ela tem um prazo decadencial para ajuizar a ação desconstitutiva. E nos termos do artigo 178 do CPC, o prazo decadencial aqui é de 4 anos. Prazo decadencial de 4 anos para ajuizar a ação desconstitutiva, porque aqui o vício é da nulidade relativa. Muito bem, se temos um prazo decadencial de 4 anos, esse prazo se conta desde quando? Desde o momento em que ocorreu o vício da vontade, desde o momento em que ocorreu o erro, o dolo, desde o momento em que cessou a coação, ou desde o momento em que ocorreu a lesão ou o estado de perigo. A partir do momento em que a declaração de vontade foi viciada e o contrato foi formado, conta-se o prazo decadencial de 4 anos para que essa parte que não declarou a sua vontade de forma livre, ela possa agora ajuizar a ação desconstitutiva para anular o contrato. Muito bem, claro, se esse contrato for anulado, a consequência é a extinção do contrato. Uma das formas de extinguir o contrato é a declaração da sua nulidade ou anulabilidade, se o regime jurídico for o da nulidade absoluta ou se o regime jurídico for o da nulidade relativa. O contrato será extinto. Mas veja, o vício que dá ensejo à extinção do contrato é um vício que é pré-existente ao próprio contrato. Ele é um vício que existe desde o momento em que o contrato foi formado. Desde o momento em que o contrato foi formado, esse vício existe. Muito bem, e agora o contrato pode ser extinto se essa ação for ajuizada no vício da vontade no prazo decadencial de 4 anos. Professor, mas quando eu sou procurado pelo meu cliente, já decorreu o prazo de 4 anos. Bom, se já decorreu o prazo de 4 anos, aí perdeu o direito, decadência. Não tem como esse contrato ser desconstituído. Não há aqui possibilidade de desconstituição. Por quê? Porque decorrido o prazo decadencial de 4 anos, aquele vício que existia, o vício do erro, do dolo, da lesão, do estado de perigo, ele se convalesce. E esse vício não pode mais ser declarado. Esse vício não pode mais ser a causa que vai desconstituir o contrato. O vício se convalesce. E esse direito, o direito de desconstituir, ele decai. Esse direito decai. Esse direito potestativo, né, que o titular tem de interferir na esfera jurídica da outra parte contratante para extinguir o contrato, para desconstituir o contrato.
esse direito potestativo ele se perde pela decadência. A natureza da ação aqui é uma ação desconstitutiva, vai desconstituir, vai desfazer aqui o contrato se for ajuizada a demanda no prazo decadencial de 4 anos. Muito bem, vamos analisar um pouquinho aqui essas circunstâncias, né? Normalmente, as ações anulatórias, elas se baseiam num vício de vontade. Raramente, eu nunca vi uma ação para declarar a nulidade de um contrato, porque o contrato foi firmado por um absolutamente incapaz ou por um relativamente incapaz. É muito difícil. O vício de que o objeto é ilícito é mais comum para declarar a nulidade absoluta, né? A simulação é comum também. Agora, quanto às causas de anulabilidade, as mais comuns são os vícios de vontade. Isso tem que ficar muito claro na petição inicial, né? O fundamento jurídico da desconstituição, se é o erro, se é o dolo, se é uma coação, se é uma lesão ou estado de perigo. Lesão e estado de perigo, mais raro, tem muito em termos de demandas bancárias, um pouco a lesão, estado de perigo em relação àquelas situações que envolvem hospital, né? O hospital se aproveita de uma situação lá de necessidade da vítima e exige uma garantia, um cheque calção para uma internação de alguém da família, e aí se configura, via de regra, o estado de perigo. A lesão dos contratos bancários, muitas vezes, pela inexperiência, a parte acaba contratando ali algo que é muito desproporcional em relação, né, ao benefício que ela contratou e às suas obrigações assumidas. Mas veja, o mais comum aqui é o erro e o dolo, né? Coação também é bem comum, mas isso tem que estar bem caracterizado na sua petição inicial. O erro é a falsa percepção da realidade. O erro é aquela parte que contratou o gato por lebre. Ele imaginou que fosse uma coisa e depois constatou que era outra. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro é o engano fático, né? A falsa percepção da realidade. Mas veja, o erro, o agente, ele declara a sua vontade de forma viciada, mas esse erro não é provocado por ninguém. O erro é uma falsa percepção da realidade que a própria parte contratante teve. Ela não, se ela soubesse, né, de que a realidade não era aquela que ela estava contratando, ela não teria feito o negócio. Nas situações de erro, esse erro ele tem que ser um erro substancial, tem que ser a causa para a realização do negócio jurídico. Ou seja, se a pessoa tivesse noção da realidade, ela não teria realizado o negócio, não teria ter declarado aqui a sua vontade. Então tem que ser um erro substancial, aquele erro que é a essência do negócio jurídico. Muito bem, aqui ela se equivoca sozinha, ela mesma faz uma falsa percepção dessa realidade. Diferente do dolo. O dolo é um erro provocado, né? O dolo é a ação do estelionatário, da outra pessoa que induz o outro contratante a incidir em erro. Ele induz uma falsa percepção da realidade. O dolo é um erro provocado por terceiros. É o artifício ardiloso para enganar alguém com a intenção de benefício próprio, né? O dolo, como sabemos, é a arma do estelionatário. É enganar uma das partes, induzindo ela a erro. E aí, como ela é induzida a erro, ela é provocada a errar, ela celebra o negócio de uma forma viciada, né? O erro e o dolo podem recair sobre a pessoa, sobre o objeto do negócio ou sobre o próprio direito. Tanto o erro quanto o dolo podem recair sobre a pessoa, sobre o objeto do negócio ou sobre o próprio direito. E vai causar aí também
a anulação desse negócio jurídico. A coação já é o emprego de uma violência física ou psicológica, né, que vicia a declaração de vontade e torna o negócio jurídico anulável para a coação psicológica e nulo para a coação física. A coação aí é o temor que a pessoa tem de um mal, né, de sofrer uma consequência se não realizar o negócio. Então, o negócio é feito através desse vício da coação, ela é forçada a fazer um negócio que ela não gostaria de ter feito. E quando ocorre essa coação psicológica, o negócio pode ser desconstituído, e se a coação for física, o negócio pode ser declarado como sendo nulo. E aqui nós temos um ponto importante. O prazo decadencial de 4 anos na coação não conta da data em que o negócio foi realizado, mas sim da data em que cessa, em que se encerra a coação. A coação é muito utilizada em demandas para anular, desconstituir um contrato que foi firmado em razão de empréstimo de juros, empréstimo de dinheiro a juros extorsivos. O agiota, né, que pratica um ato ilegal, o agiota que empresta dinheiro a juros em valores excedentes ao previsto na lei, ele muitas vezes se vale para o recebimento do valor do empréstimo de coação psicológica ou física em relação às vítimas, né, que tomaram o dinheiro emprestado. E muitas vezes, diante dessa coação, a vítima que tomou o dinheiro emprestado e não tem condições de pagar aqueles juros extorsivos, a vítima acaba fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel. Ela transfere um imóvel de sua propriedade para o coator, que é o agiota. Ela simula ali um contrato de compra e venda, quando na verdade aquilo é uma garantia de dívida em razão dos juros extorsivos que são devidos por empréstimo de dinheiro. Bom, muitas vezes ela faz o pagamento do que foi pego de empréstimo, ela paga juros, mas os juros são tão extorsivos que quanto mais ela paga, mais ela deve. E aí o que ela é obrigada a fazer? A transferir um bem do seu patrimônio, um bem imóvel, em favor do coator, em favor aí do agiota. Muito bem. Depois que esse agiota ele é preso, normalmente, né, uma quadrilha, há aqui, né, vários crimes praticados por essa quadrilha, normalmente é isso que acontece, e esse agiota acaba sendo preso. Aí, essa vítima se sente segura para ajuizar uma ação agora para desconstituir a compra e venda. Esse prazo é um prazo decadencial de 4 anos e deve contar a partir do momento em que cessa a coação. Normalmente se dá com a prisão do coator. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul muitas ações ajuizadas em relação a esse tipo de problema, tá? Desconstituição de um contrato, ação anulatória de compra e venda em razão de coação. E pode ser também a lesão, né? Quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, e também o estado de perigo, quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, ele, salvar-se de um grave dano conhecido da outra parte, ele assume uma obrigação excessivamente onerosa. Veja, nas ações desconstitutivas, né, onde a nulidade aqui é relativa por um vício de vontade, esses elementos que constituem o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo, tem que estar descrito na petição inicial e, claro, tem que haver ali a comprovação dos pressupostos fáticos que configuram o vício da vontade. Muitas vezes isso é apontado na petição inicial como a causa para a desconstituição, para a anulação do contrato, mas durante a instrução não se faz prova. E se não se faz a prova do erro, do dolo, da coação, da lesão ou do estado de perigo, a ação é improcedente, não tem como reconhecer o vício da vontade. Para fazer a prova, é possível se utilizar
inclusive da prova testemunhal. Prova testemunhal para simulação é possível, prova testemunhal para o erro, para o dolo, para a coação, para a lesão, para o estado de perigo. É possível produzir prova por presunção. Você demonstra um fato indiciário e a partir do momento em que você comprova o fato indiciário, você aplica uma máxima de experiência que vai levar a uma conclusão de que está caracterizado o erro, o dolo, a coação, a lesão ou o estado de perigo. Então é possível também prova por presunção, sem dúvida nenhuma. Ok? Bom, e além da relativamente incapaz, incapacidade relativa e dos vícios de vontade, também será caso de anulação, de nulidade relativa, aqueles em que a própria lei prevê o caso de nulidade relativa, o caso, portanto, de anulação. Como, por exemplo, venda de bem imóvel sem a outorga uxória ou marital. Bom, se um casal que dispõe de um imóvel em condomínio ali pelo regime de bens, se um do casal quer vender esse bem, para que essa compra e venda seja válida, é necessário a outorga uxória ou marital do outro cônjuge. Muito bem, se esse cônjuge realizou a venda sem a outorga marital, nós temos um vício aqui. E agora, o cônjuge preterido, o cônjuge prejudicado, ele pode ajuizar uma ação para desconstituir a compra e venda. E para isso ele tem um prazo decadencial de 2 anos a contar da data da dissolução da sociedade conjugal. Mas, professor, eles não são divorciados, então ele pode ajuizar a ação em qualquer momento. Se o prazo aqui decadencial é de 2 anos a contar do fim da sociedade conjugal, se não tem fim a sociedade conjugal, essa ação pode ser ajuizada a qualquer momento pelo cônjuge preterido, aquele cônjuge que foi prejudicado com a venda do imóvel, aquele cônjuge que não outorgou aí a sua autorização para a venda. Essa compra e venda, ela exige, né, uma regra especial, ela exige o consentimento do outro cônjuge e esse consentimento não foi observado no caso concreto, logo aqui é um caso de nulidade relativa. Ou um outro bem conhecido pela prática jurídica é a compra e venda, né? A venda de ascendente para descendente sem a autorização dos demais descendentes e sem a autorização do cônjuge do alienante. Aqui também, prazo decadencial de 2 anos. Olha só, aqui estamos diante de uma compra e venda especial. Uma compra e venda entre ascendente, que aliena, e descendente, que adquire. Para que essa compra e venda do pai para o filho, do avô para o neto, do ascendente para o descendente seja válida, há necessidade da anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Muito bem, se essa compra e venda foi feita sem a anuência dos demais herdeiros, dos demais descendentes, aqui há um motivo para desconstituir a compra e venda. Esse cônjuge que não autorizou, o cônjuge do alienante, ou os herdeiros preteridos, qualquer um deles, pode ajuizar uma ação para desconstituir a compra e venda. Mas veja, essa ação ela tem que ser ajuizada no prazo decadencial de 2 anos. E aí nós temos uma divergência aqui na doutrina e na jurisprudência. Esse prazo decadencial de 2 anos conta-se da onde? Da escritura pública de compra e venda? Do registro da escritura pública de compra e venda no cartório de imóveis? Ou da ciência desse herdeiro de que o negócio foi firmado sem a sua anuência? Nós temos aqui divergências na doutrina e também na jurisprudência. O professor Flávio Tartucci, por exemplo, diz que o prazo decadencial conta-se da realização do negócio jurídico, ou seja, da realização da escritura pública de compra e venda.
O professor Nelson Rosenwald já diz o seguinte, não é da data do negócio, da escritura, é da data do registro, porque é a partir do momento em que é registrada a escritura pública que o negócio se torna público e, portanto, há uma presunção de conhecimento em relação a esse negócio. Portanto, aqui haveria uma presunção absoluta com a averbação da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Esse também é um entendimento do enunciado 545 do Conselho da Justiça Federal. 2 anos da ciência do ato, que se presume de forma absoluta com a averbação no cartório de registro de imóveis. Portanto, aqui também há uma causa para a desconstituição. Mas veja, o ajuizamento dessa ação para desconstituição da venda do ascendente para o descendente, sem a anuência dos demais descendentes, claro, quem terá legitimidade para ajuizar a ação é o herdeiro, o descendente preterido, que não anuiu. E no polo passivo haverá um litisconsórcio entre o ascendente alienante e o descendente adquirente, quem comprou o bem imóvel. Figurarão no polo passivo dessa ação anulatória desse contrato de compra e venda. Agora, essa ação anulatória, ela só será procedente se esse autor, o descendente preterido, demonstrar que houve um prejuízo econômico em relação à compra e venda realizada. Ou seja, ele vai ter que demonstrar ali um prejuízo. O bem foi vendido por preço vil, houve uma simulação, na verdade foi uma doação, não foi uma compra e venda. Ele tem que demonstrar um prejuízo. Por quê? Porque se essa venda foi real, se essa venda respeitou o valor do mercado do bem, se o preço convencionado foi efetivamente pago pelo descendente, não há causa aqui para anulação da compra e venda. Ok? Muito bem. E qual é o regime jurídico da anulação do contrato? O regime jurídico aqui, na nulidade relativa, aqui há uma violação de preceitos de ordem privada. O vício é de menor gravidade, o vício tem natureza privada. Portanto, só a parte interessada, só a parte prejudicada pode alegar a anulabilidade. Por exemplo, numa ação, numa compra e venda de um imóvel feita por coação, o vendedor coagido é que tem interesse em ajuizar essa demanda. Numa compra e venda de ascendente para descendente, sem anuência dos demais descendentes, qualquer dos descendentes é a parte interessada para alegar a anulabilidade. Só a parte interessada é que tem legitimidade para ajuizar a ação. A ação é anulatória, tem natureza constitutiva negativa, tem que observar o prazo decadencial, vício de vontade 4 anos e defeito, vício na venda de ascendente para descendente ou de bem imóvel sem anuência do outro cônjuge, 2 anos. 2 anos, artigo 179 do Código Civil. Aqui, na nulidade relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, o Ministério Público não participa do processo, porque o interesse é privado. Se decorrer o prazo decadencial e a ação não for ajuizada, haverá uma convalidação do vício. E agora esse negócio não pode mais ser anulado. O vício se convalesce. Se decorrer o prazo decadencial de 2 anos da compra e venda do imóvel sem anuência dos demais herdeiros, venda de ascendente para descendente, sem anuência dos demais descendentes. Se esse descendente preterido não ajuiza a ação no prazo decadencial de 2 anos, esse vício se convalesce. E agora esse ato, esse negócio não pode mais ser anulado. Os efeitos da declaração de nulidade relativa, de anulação, é só entre as partes e não retroage. O negócio gera efeitos até a data em que for desconstituído, até o momento em que o juiz prolatar a sentença. A partir do momento em que o juiz prolata a sentença, os efeitos são dali para frente. Os efeitos não retroagem à data em que o negócio foi firmado. Bom,
Diante disso, você consegue observar aqui, no caso concreto, os dois regimes. O regime da nulidade absoluta, o regime da nulidade relativa. Você consegue identificar, no seu caso concreto, cada uma dessas situações e você consegue ali ou declarar a nulidade quando o vício for absoluto, de nulidade absoluta, ou desconstituir o contrato quando for caso de nulidade relativa.